A vida é uma grande escola, diferente da escola normal. Na escola normal, a gente tem as aulas e as lições, depois a gente tem a prova. Na vida, a gente tem as provas, e aí a gente tem as lições. As lições em função dessas provas, desafios que todos nós enfrentamos. O sofrimento não é nada agradável, no entanto ele é necessário. C.S. Lewis, o grande filósofo cristão, dizia: Deus fala nas bênçãos, mas grita no sofrimento. Sendo assim, cada um de nós precisa entender como lidar com suas dores, suas perdas, com as coisas que você gostaria que fossem uma realidade e ainda não são na sua vida, com os sonhos que você tinha para você ou para sua família, mas que ainda não se concretizaram. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de alguém que sofreu e soube lidar com o sofrimento. Ele se converte em Damasco e já começa a ser perseguido. Ele vai a Jerusalém e é rejeitado pelos cristãos que dele tinham medo. Ele cria problemas e é então deixado de lado em Tarso. Pouco tempo depois, ele vai ser apedrejado em Listra. Mais para frente, açoitado em Filipos. Quando chega em Tessalônica e Bereia, eles tentam de todas as maneiras matá-lo e ele sai foragido da cidade. Quando ele vai para Atenas, as pessoas o acusam de falador demais, de tagarela. Finalmente ele chega em Corinto, onde ele é acusado de um impostor da fé. Paulo vai para Éfeso, enfrenta as feras, é preso em Jerusalém, depois ele é solto e indo no navio há um naufrágio, e ele então para na ilha de Malta, onde é picado por uma cobra. Finalmente, chega ao fim dessa história, Paulo é martirizado. E sabe o que ele disse sobre tudo isso? Ele disse assim, em Atos capítulo 20, versículo 24: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Como pode alguém que sofreu tanto dizer que quer continuar cumprindo e com alegria uma trajetória de tanto sofrimento? Nos assusta os contrastes entre a alegria que Paulo apresenta e os sofrimentos que ele viveu. O próprio Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Era um motivo de orgulho para ele dizer aqui, ó, eu pago o preço, eu entro no jogo, eu divido bola, eu chego junto, eu faço o que eu posso, por ele eu faço. Eu não sou um frequentador de culto, eu não sou um cristão de meio tempo, eu estou intenso naquilo que meu pai me chamou para fazer. Cada um de nós precisa avaliar como tem sido a nossa realidade diante do sofrimento. E tem um momento em que Paulo enfrenta o seu pior sofrimento. Ele vai ter uma coisa que ele chama de espinho na carne. E como ele lidou com o pior sofrimento da sua vida, eu acho que é esse o nosso desafio hoje, entender melhor como lidar com nossas dores, nossos percalços, nossas frustrações, nosso sofrimento. Por isso, abra sua Bíblia, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1. Segunda carta a Coríntios, 12, verso 1. A visão de Paulo. Diz assim a palavra de Deus: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso,
ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que Deus revele a sua palavra para cada um de nós, amém? Nós precisamos ter maturidade para entender que o sofrimento vai fazer parte da vida, queira você ou não. Aquilo que hoje você vê de sofrimento na vida do outro, e você às vezes na sua maldade tem até um pouco de alegria de falar: ele merece isso, cuidado. Porque aquilo que acontece lá, também acontece aqui. A vida às vezes traz surpresas que a gente nunca poderia imaginar. Agora, a grande questão é: o que eu faço com esse sofrimento? Como que eu lido com essas dores? Porque o sofrimento, no final dele, você pode sair derrotado, mas você também pode sair dele empoderado. O apóstolo Paulo diz no final do texto: olha, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu percebo a minha pequenez, a minha limitação, é nessa hora que eu me faço forte, grandioso. Por isso eu queria propor para vocês esse tema: inteligência diante do sofrimento. Alguns de nós estamos agindo de forma não inteligente diante dos nossos sofrimentos. E o que isso gera? Mais sofrimento. O que isso gera? Mais dor. O que isso gera? Mais doença. O que isso gera? Mais conflito. Por isso, esse texto em que Paulo está enfrentando um espinho na carne, o que é esse espinho na carne? Bem, Paulo teve uma visão do terceiro céu. O que é o terceiro céu? É a glória de Deus. É o céu onde Deus habita. Ele tem uma visão que nenhum outro homem viu. Quando ele sai dessa visão, ele tem uma sensação de quê? Uma sensação de grandeza, óbvio, qualquer um ia ficar feliz da vida. Só que o próprio Deus deu a ele o quê? Um espinho na carne, para o atormentar, para lembrar ele todo dia que a dor existe. A maioria dos estudiosos acredita que seja um problema físico, provavelmente na visão de Paulo, porque em outro momento ele cita sua dificuldade para enxergar. Mas existem outras teorias. Existem ainda aqueles que acreditam que o espinho na carne de Paulo é o fato de que, por ele ser membro do Sinédrio, ele era casado, mas agora ele não cita mais a esposa. Acredita-se que quando ele se converte, a mulher larga ele. E agora ele vê a mulher que ele amava nos braços de outra pessoa. Eu não sei se é físico ou se é emocional, o fato é que espinho na carne dói.
Eu estava de férias agora, sem camisa, de short, descalço. Pisei, gente, num pelinho. Começou a doer, sentei no chão, era um pelinho, um fiapinho de madeira. Mas pensa um negócio fininho. Parecia que o cara estava fincando uma tesoura no meu pé. É uma dor insuportável. Alguém aqui já fez a jumentice de tentar com a unha tirar aquela tinta plástica e a tinta entrou entre a tua unha e a carne? Fala, quem já foi jumento igual a mim? Os que não admitiram, mentiram, gente. Todo mundo já teve entre a unha e a carne um negocinho. Gente, como que dói, sim ou não? Como que negocinho entra aqui, mas dói. O Paulo, ele tem alguma coisa na vida dele que dói. É uma dor frequente, um espinho na carne. Aí ele fala com Deus: Deus, tira o meu espinho na carne. Deus fala: não vou tirar não, mas eu vou estar contigo, fica tranquilo, eu vou te abençoar, mas você vai ter que lidar com essa dor. E é com base nesse relato do apóstolo Paulo que eu posso apresentar alguns argumentos para a gente agir com inteligência diante do sofrimento. Primeiro, o que temos que saber para agirmos com inteligência diante do sofrimento? Primeiro, você não sofre sem propósito, descubra-o. Quando a gente lê o versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo está dizendo: olha aqui, eu vi a glória toda de Deus, o céu, e para eu não me exaltar, eu recebi um espinho na carne. Em todo sofrimento tem um para. Muitas vezes Deus revela o para. Por exemplo, quando Moisés estava conduzindo o povo para a terra prometida, chegou uma hora, Deus falou assim: você não vai entrar. Não vai entrar, por quê? Não vai entrar porque quando eu falei para você falar a rocha, você bateu na rocha, estava irritadinho comigo, mostrou para o povo que você resolve mesmo no braço, você foi autossuficiente e eu não vou permitir que você entre na terra prometida. Mas coitado do Moisés, ele foi tão usado por Deus e Deus agora foi tão exigente com ele. A quem mais é dado, mais será cobrado. Ele via a glória de Deus face a face, ele não podia fazer essas palhaçadas não. E Deus falou: não entra. Lembra quando Josué venceu a batalha de Jericó? Depois ele foi para a batalha de Ai. Quando chegou na batalha de Ai, perdeu. Por quê? Deus falou: perdeu a batalha, está sofrendo aí, porque uma das pessoas do povo pegou os despojos de guerra que não era para pegar nada. Eu dei uma ordem e não foi cumprida, então vocês perderam a batalha. Muitas vezes Deus revela o para. De onde vem o nosso sofrimento? Você precisa entender por que há um sofrimento na sua vida, de forma que você possa lidar com ele. Nem sempre você vai entender logo. O caso de Jó: o cara perdeu a saúde, perdeu o apoio da mulher, perdeu os 10 filhos, perdeu toda a fortuna, o cara vivendo uma vida difícil demais, perdeu o apoio dos amigos, ficava se coçando com um caco de telha, e aí ele fala para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Só queria saber. Ele passa todo o livro de Jó questionando Deus, falando: Deus, por que eu estou sofrendo assim? Ele não está entendendo, mas no final do livro, no capítulo 42, versículo 5, Jó vai dizer: Senhor, finalmente entendi o propósito. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Ele entendeu que o sofrimento na vida dele tinha um propósito de aproximá-lo do Senhor, de levá-lo para uma outra dimensão, para uma outra conexão com Deus. E nós sabemos outro propósito no sofrimento de Jó. Foi deixar para a gente a maior lição de vida diante da adversidade. O livro de Jó nos abençoa até hoje, virou palavra de Deus, virou relato bíblico. Deus tinha um propósito de me abençoar através de Jó. Deus tinha um propósito de te abençoar através de Jó. Então, você não sofre por sofrer, Deus tem propósito. Não está entendendo? Segura o tranco aí, irmão. Não está entendendo? Não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. Vai jogando o jogo. Vai fazendo a tua parte. Porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus sempre é bom. Segundo lugar, como agir de forma inteligente diante do sofrimento? Não devemos nos acomodar ao sofrimento. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, minha vida é essa mesmo. Ô fulano, como é que você está? Ah, pastor, eu sou depressiva. Mas e aí? Ah, pastor, eu sou depressiva. Mas e aí? Pastor, você não está entendendo? Não tem o que fazer. Eu sou depressiva. A outra, e aí? Como é que você está? Duro, que nem um coco. Tá, e aí? Vai fazer o quê? Eu sou duro, que nem um coco. Ah, mas e aí? O coco ainda é mais mole do que a minha dureza. Algumas pessoas se acomodam ao sofrimento e falam: é assim mesmo. Aí seu casamento, empurra com a barriga, né? Mas e aí? Empurra com a barriga. Ah, mas e aí? Empurra com a barriga. Não! No versículo 8, nós lemos assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. A Bíblia diz que Paulo pediu por 3 vezes: Senhor, tira de mim esse sofrimento. E Deus não recriminou. Deus só falou que não ia atender naquela hora, mas não falou assim: que absurdo, Paulo, eu deixo um sofrimento na sua vida e você fica revoltadinho, você não quer. Em nenhum momento Deus disse para ele: fique no sofrimento. O sofrimento não é lugar de ponto final. O sofrimento é vírgula. Tem alguma coisa depois. O sofrimento não pode ser um ponto de parada em que você fala: Deus está permitindo, Deus quis assim, então aqui estarei sofrendo. Paulo não se revoltou com o sofrimento, mas lutou para sair dele. Falou com Deus: tenta me tirar. O que você está fazendo para sair do seu sofrimento? Lembra de Jó? Quando ele falou por 16 vezes: Senhor, por que o Senhor está me deixando passar por isso? Ele está o tempo inteiro tentando entender. Por quê? Porque ele não quer continuar naquilo. Lembra de Jesus no Getsêmani? Ele está no Getsêmani, ele vai morrer na cruz em pouco tempo, e então Jesus diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Em outras palavras: Senhor, se der, me tira dessa. Eu sou submisso ao Senhor, eu vou fazer o que o Senhor espera de mim aqui, mas se puder me livrar, o Senhor me livra desse negócio de receber o pecado de toda a humanidade sobre mim. A Bíblia diz que o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Todos os pecados que você cometeu e vai cometer, Jesus pagou o preço. Foi uma dor insuportável, porque o pecado traz dor. Todo pecado traz dor.
pode na hora trazer prazer, mas depois vem dor. O pecado é uma bola de mel que tem uma caveira no meio. Você vai lambendo, falando, ai que delícia, você vai lambendo, é mel no início, no meio tem morte. No meio tem morte. Você não tem que se acomodar com o sofrimento. Não precisa se revoltar, mas não pode se acomodar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então dá a volta por cima nas suas dores. Em terceiro lugar, como agir de forma inteligente diante do sofrimento? O sofrimento pode ser sua maior bênção. Pastor, o sofrimento vai ser a minha maior bênção. Ei, quem aqui conhece um homem que não ouvia ninguém, que não respeitava a mulher, não respeitava pai, não respeitava mãe, não respeitava filho, não respeitava ninguém, mas aí passou por um sofrimento e a vida ensinou e esse homem mudou? Quem aqui não conhece uma pessoa que era toda cheia de si mesmo, porque tinha dinheiro, porque tinha um carro bonito, que tinha uma casa bonita, porque tinha isso, que tinha aquilo e tal, papapá, mas um dia uma doença inesperada chegou e o dinheiro não era suficiente para resolver, e o poder não era suficiente para resolver, e aquela pessoa no sofrimento resgatou o casamento, resgatou a fé em Deus, resgatou os relacionamentos com as pessoas. Às vezes a tua maior dor vai ser a tua maior bênção. Dá uma olhada no versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Pastor, qual é a maior bênção? Ora, qual era o maior medo de Paulo? O maior medo de Paulo está em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. Paulo vai dizer assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O maior medo de Paulo era ser reprovado diante de Deus. O maior medo dele era, mesmo tendo pregado a tantos, ele falhar com Deus. E quando Deus deu para ele um espinho na carne, foi para que ele não se distanciasse de Deus. A sua maior dor era a resposta ao seu maior medo. Deus estava dando a grande bênção que ele precisava através da dor. Vocês lembram de José? José, filho de Jacó, queridinho do papai, foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. O pai dele, Jacó, velho já, chorava todo dia, sofria todo dia. Quanto sofrimento! O José, ele foi para o Egito como escravo, molequinho, 17 anos, chegou lá como escravo no Egito. Chegou lá, foi trabalhar no pesado, na casa de Potifar. Mas depois de um tempo, ele se tornou governador do Egito, não foi? Eu te pergunto, ele sabia onde o pai dele morava? Sim ou não? Ele sabia onde os irmãos dele moravam? Mais de 20 anos se passaram, ele nunca foi lá. Tinha uma dor no fundo da alma dele, tinha uma dor abissal na vida dele. José, mesmo tendo condições, ele não quis saber de mais nada, ele tentou deletar aquele passado da vida dele. Por quê? Porque era uma grande dor. Mas a sua maior dor foi que levou agora ele a ser governador do Egito. Veio uma grande seca sobre o mundo, veio uma grande escassez de comida no mundo inteiro, mas o Egito tinha comida
guardada. E agora os seus irmãos saem lá da Palestina e vêm até o Egito e chegam lá. José os reconhece e José então faz algumas coisas com eles, mas no final eles se entendem e no final eles se perdoam. E por conta disso, José manda trazer o seu pai Jacó, manda trazer seus irmãos, suas cunhadas, manda trazer seus sobrinhos, e ele salva toda a família da morte. A maior dor foi a maior salvação. Às vezes, o teu maior sofrimento, que você tanto reclama, é o caminho para a tua maior salvação. Há momentos na vida, preste atenção nisso, que é apenas uma grande dor te faz ver o quanto você realmente precisa do Salvador. Tem gente aqui que, se não fosse a grande dor, nunca teria se convertido. Há momentos da vida que a pancada é tão pesada que a gente pensa em parar, que a gente pensa em desistir. Pensa naquela mulher que chega em casa do trabalho, passou na padaria, comprou um pão doce, falava: vou tomar um café com pão doce com o marido. Chega em casa e fala: fulano, as coisas estão meio bagunçadas, ela não entende bem. Ela chega no quarto, não tem nenhuma cueca dele mais na gaveta, mas tem um bilhetinho em cima da cama: não quero mais esse casamento, troquei o telefone, não me procure, seja madura, porque meu advogado vai te procurar amanhã para resolver logo isso. Já estou morando com outra pessoa. O que você acha que essa mulher pensa nessa hora? O que você acha que pensa um pai que de madrugada é acordado? Sou fulano? Sim. O senhor pode dar um pulo aqui? Aonde? Na delegacia. Estou indo para aí. Seu filho esse aqui? Sou da igreja, né? Sou criou na igreja? Criei. O senhor ensinou os caminhos do Senhor? Ensinei. Pois é, seu filho estava se drogando aí, ó, e traficando. O que você acha que esse pai pensa na hora? Se Deus aparece diante dele e fala assim: você quer morrer agora? Ele não pensa 2 segundos, ele fala: agora, acaba com essa porcaria. Sim ou não? Pois é nessa hora de uma dor abissal que o trem da vida começa a balançar, que você descobre que tem uma haste acima de você, é a mão de Deus, e você segura nessa haste, e o balanço é grande, você está quase sendo jogado para fora do trem, mas essa haste te segura. Às vezes só o teu maior sofrimento te faz enxergar o tamanho do amor e o quanto você precisa do amor de Deus sobre a tua vida. Mas o que mais podemos falar sobre inteligência diante do sofrimento? Não importa quem gerou sofrimento, Deus continua os usando para o seu propósito. Tem hora que o sofrimento é gerado por você mesmo, você pisou na bola. Tem hora que o sofrimento é gerado por alguém que vacilou com você. Tem hora que é o próprio Satanás que fez tudo. Não importa, seja lá de onde vem o sofrimento, Satanás sempre está com a mão nisso. E foi o que aconteceu aqui, ó. Quando nós vemos no versículo 7, diz assim: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Satanás, ele está sempre rondando o teu sofrimento, procurando brecha para tirar a tua fé. Satanás está sempre ao redor do teu sofrimento para te fazer parar. Ele é o acusador, ele é maldito.
toda a beleza do que Deus fez na tua vida parece que não vale nada, porque nessa hora Satanás entra com o seu ar de acusação, com a sua maldade, e tenta arrancar de você a esperança. Às vezes você está lutando contra quem te feriu, às vezes você está lutando contra quem te traiu, quem mentiu. Ei, Satanás está por trás. Não vai ser o que você fala, nem o que você faz, só teu joelho vai resolver. Tem hora que a tua melhor fala, teu melhor discurso e a tua melhor atitude de nada vai adiantar, só teu joelho, só tua oração vai mudar o que você está vivendo. Mas Deus usa até Satanás para te abençoar. Uma velhinha assistiu um programa de rádio um belo dia, e aí viu alguém falando: faça o seu pedido para a gente aqui. Ela mandou um pedido: eu queria pedir umas compras para mim, porque eu estou precisando de algumas coisas aqui em casa e tal, e eu sei que Jesus pode usar vocês para me abençoar, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus usa, porque Jesus toca, porque Jesus isso, Jesus aquilo. Os caras da rádio eram satanistas. Eles falaram: essa velhinha pede para a gente, falando que Jesus, vamos pegar uma peça nela, vamos levar uma compra para ela, e quando ela perguntar quem mandou, a gente vai falar que foi Satanás. Foram lá, fizeram uma compra grande, levaram para a velhinha, chegaram lá, entregaram para a velhinha aquela compra. Nossa, muito obrigado, que maravilha, olha quanta coisa, tem arroz, feijão, iogurte, carne, peixe, frango, azeitona, nossa, que maravilha e tal. E ela não perguntava quem mandou. E os caras falaram: a senhora não quer saber quem mandou para a senhora, não? Ela falou: quero nem saber quem mandou, se Jesus mandar, até Satanás entrega. Satanás muitas vezes está querendo te infernizar, mal sabe ele que Deus vai pegar desse inferno e transformar a tua glória. Satanás vai pegar a tua desonra e transformar em honra, vai pegar a tua dor e transformar em júbilo, vai transformar aquilo que te faz doer no teu maior grito de conquista. Em quinto e último lugar, a última coisa de inteligência diante do sofrimento. Por mais que doa e pareça que você está só, creia que Deus está no teu sofrimento. Às vezes está doendo tanto que você fala: cara, Deus me esqueceu. Ele ouve a oração de todo mundo, menos a minha. Às vezes você está orando há tanto tempo por alguma coisa, mas tanto tempo, que a sensação que você tem é que a sua oração não funciona, e às vezes até que Deus não funciona. Essa é a verdade. Mas olha o que diz o versículo 9, diz assim: mas ele me disse, depois que roguei ao Senhor que tirasse de mim o espinho na carne: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele falou: aqui, não vou te tirar desse espinho na carne não, porque eu sei o que eu estou fazendo, mas deixa eu te falar, eu estou contigo, eu não perdi você de vista não, mas eu estou chorando, eu sei, mas não vai ser uma lágrima que você não possa suportar. Mas eu estou sofrendo, eu sei, mas esse sofrimento não vai ser maior do que o que você possa suportar. A minha graça te basta, eu estou contigo, eu sou suficiente. Mas parece que a vida não tem mais sentido. Ei, não fala besteira, a vida tem sentido porque eu estou contigo. Mas parece que tu não me ouve, eu sei, mas eu estou contigo.
Mas parece que eu oro para nada. Eu sei, mas eu estou contigo. Só que você ainda não aprendeu a lição do que eu quero ensinar. Aprende logo para eu te tirar daí. Mas eu oro há 10 anos por isso. Mas tem uma lição que você não aprendeu. E eu quero te tirar disso, e eu vou te tirar. Pode ser que Deus decida não tirar no tempo da gente um sofrimento. Não é fácil lidar com isso, sim ou não? É difícil demais. É difícil demais. Esse tempo de espera para sair de um sofrimento é difícil demais. Mas não se esqueça que Deus está lá e um propósito vai se cumprir. Quem aqui já ouviu falar de um rapaz chamado, como é que é o nome dele? Não sei falar o nome dele direito não. É Nick Vujicic, é isso? Quem já ouviu falar desse rapaz? Ele é um toquinho de homem desse tamanho assim, ó. Não tem perna, não tem braço, tem 2 toquinhos aqui. Já viu? Tem gente que não tem uma perna, tem gente que não tem um braço. Ele não tem nada. Só que o Nick se apegou num texto bíblico. Quer saber qual é? É esse aqui, ó. João 9,3. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O Nick se apegou que o que aconteceu com ele é porque Deus queria revelar sua glória. Então ele falou: então, Senhor, o Senhor vai ter que revelar sua glória. E ele começou a querer fazer esporte. E ele começou a nadar, daquele jeitinho dele de andar. Quem já viu um vídeo? Ele nadando. E ele começou a surfar, 2 pezinhos, aquele cotoquinho de homem. E ali ele surfando, e ele dando um sentido à vida. Ele começou a palestrar. Fez palestra, tem um vídeo de uma palestra dele numa escola. As crianças todas chorando, com seu exemplo de vida. Ele começou a produzir palestras, livros, coisas para o mundo. Milhões de dólares ele ganhou. Se casou com uma moça linda, teve filhos. Quando você olha para a vida do Nick, não tem outra conclusão. A conclusão é: se ele pode, eu também não posso desistir. Se ele pode, eu também posso avançar. Deus cumpriu um propósito através da vida do Nick. Queridos, Paulo descobriu que no sofrimento não estava o fim dele, mas estava a sua força. Por isso ele diz no final do texto: quando sou fraco é que sou forte. É na hora que você reconhece que Deus é a tua fonte, que Deus é o único caminho, que sozinho você não pode, que todos os seus títulos e conquistas não são suficientes para a sua felicidade, mas Deus é suficiente. É nessa hora que você se fortalece. Paulo disse: eu vou me alegrar na minha fraqueza, porque quando está tudo bom, eu me sinto o que eu não sou, e eu acho de mim o que não sou. Mas na hora que o perrengue bate, eu descubro que nada posso, mas nele posso todas as coisas. Glória a Deus! Para terminar, algumas conclusões. Esse texto nos ensina que Deus sabe dosar a hora do sofrimento e a hora da euforia. Não se revolta não, vai passar o sofrimento. Esse texto mostra que nem toda enfermidade, nem toda dor é por causa de pecado. Esse texto mostra que nem todo sofrimento é falha sua. Tem sofrimento que vem, que a vida traz. Esse texto mostra que temos que tomar conta para que as conquistas não nos levem à soberba, porque ela nos distancia de Deus e das pessoas.
Esse texto nos mostra que o sofrimento não deve ser necessariamente um impedimento para não fazer a obra de Deus. Paulo estava sofrendo e continuava servindo. Esse texto nos ensina que a graça de Deus sempre estará disponível no meio da nossa dor.